desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. O Senhor é bem-vindo nesta noite, ó Deus. O Senhor é bem-vindo no nosso meio, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu amor, ó Deus. Obrigada pelos nossos familiares com saúde. Ó Pai, obrigada, Senhor Deus, porque os nossos familiares têm buscado a tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será
Senhor é o nosso Deus. E a Ele nós entregaremos toda a honra, toda a glória e louvor a esse Deus. Amém? Vamos cantar alegremente.
todas as gerações, ó Deus. O Senhor é o Deus da nossa casa e permanecerá sendo o nosso Deus. A Ti a honra, a Ti a glória, Deus, no nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje é dia dos namorados, não é isso? Quem é namorada aqui? Levanta a mão. Os casados também são, né, gente? Eu, essa semana que vem, a próxima semana que entra, eu vou completar 25 anos de casado. Claro que tudo nem sempre foram todos os anos, todos os dias, foram dias bons, existiram os dias maus, claro. Como diz o pastor Josué Gonçalves, o casamento é como se fosse uma viagem. E sempre acontece algo que a gente não está contando com ele, não é? E para você que vai se casar, que está namorando, você que nos assiste, Deus abençoe você. Deixa eu te cumprimentar primeiro. Obrigada por nos receber na sua casa nesta noite mais uma vez. E você que está namorando e nos assiste, olhe se o seu namorado concorda com as coisas que você faz. E você olhe se ele concorda com as coisas que você faz e que você concorda que ele faz. Enfim, a Bíblia diz que se um casal, se nós não concordarmos entre si, não tem como a gente caminhar junto. Mas por que eu estou falando tudo isso? Hoje nós vamos falar de um casal. No tempo da graça, olha só, eles morreram. Eles até concordaram entre si. Mas uma coisa muito importante precisa acontecer na sua vida. Nunca deixe de concordar com a sua esposa, claro, quando vocês se acertarem. Mas o acordo de vocês devem concordar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Senão não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque é uma mentira do diabo. Não, se vocês concordarem, vai dar tudo certo. Não, gente, não é só concordar entre si, não. Precisa concordar com vocês e mais a palavra de Deus. Por isso, cordão de 3 dobras. Se tiver só os dois concordando contra a palavra de Deus, faltou uma dobra aí. Não vai dar certo. Sinto te dizer. E aí, às vezes, eu escuto algumas pregações que os pastores, claro, né, todos oram à sua maneira, à sua fé, estamos vivendo a graça, mas espera, casamento não acaba? Acaba. Casamento acaba. Acaba sim. Mas e se eu orar muito, depende do tempo que você resolver orar, talvez a outra parte já se cansou. E isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Enquanto eu estava na minha casa preparando essa mensagem, e eu pedindo para Deus confirmar no meu coração se era essa mensagem, uma pessoa me ligou de um outro estado, me dizendo que estava casada há mais de 40 anos. E o marido dela, a vida toda, o jeito dele ser... Ah, você não sabe fazer isso, você não pode fazer isso. Isso é uma mentira do diabo. A mentira entrou no casamento. A autoestima dessa mulher foi destruída. A autoestima, a identidade dela foi destruída. Uma mulher que trabalhava tanto na igreja. Já não caminhavam mais juntos na igreja, porque ele não concordava. Por isso que a gente precisa conversar. Por isso que a gente precisa concordar. Se falar. E aí, como ela já não estava mais na igreja, o casamento chegou à ruína. Acabou? Acabou. Por isso, você que namora, conheça o seu namorado. Olha, peça a Deus para te ajudar, para te mostrar se as suas decisões que você tem tomado com o seu namorado estão pautados na palavra do Senhor. Porque nós conhecemos um casal na Bíblia, na graça. Aliás, Ananias significa graça de Deus. Olha só, que ironia. Mas ele estava na graça, no Novo Testamento, e não usufruiu da graça. Existem coisas que passam do limite.
E se alguém tem pregado para você, vai fazendo aí, com o tempo você muda, essa pessoa não te ama. Porque a pessoa que te ama, ela fala a verdade. Trata a sua esposa bem. Trate o seu marido bem. Concordem entre si. Caminhem juntos. Mas não adianta só caminhar junto. Eu preciso caminhar junto de acordo com a palavra de Deus. Porque Ananias e Safira, eles caminhavam juntos. Eles concordavam. Mas fizeram algo que a palavra de Deus não se agrada. E é muito importante nós, no Dia dos Namorados, termos a ciência de que o casamento está no coração de Deus. Está no coração de Deus. A Bíblia começa lá em Adão e Eva, não é? Família. Termina em Malaquias 4. Que ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Família. Novo Testamento, Zacarias, pai de João Batista, não é? Lá em Apocalipse, terminando a Bíblia, último capítulo, e o Espírito e a noiva dizem, vem, família, o tempo todo família. Deus é um projeto que Deus fez, e para Deus não caiu em descrédito, nunca vai cair, porque Ele ama a família. Mas cuidado com o que você deixa entrar na sua casa. Quando nós lemos lá em Josué, no Antigo Testamento, olha que interessante. Tinham acabado de ganhar uma guerra de uma cidade gigantesca, Jericó. De repente uma cidade Ai, bem pequena. Já tinha sido orientado, não mexam em coisas impuras. Com certeza o inimigo foi lá, né? Ai gente, um negocinho só. Assim como o inimigo enganou Eva, ele mentiu para ela. Uma coisinha só. Você vai se parecer com Deus. É mentira, porque ela não se pareceu com Deus. E aí levou para dentro do casamento uma mentira. Como que acabou a história? Tragédia. Como acabou a história lá com Josué, no tempo de Josué, Acã e seus filhos? Tragédia. O que aconteceu aqui? Ananias e Safira. Um funeral. Se tinham filhos, ficaram órfãos. Por isso que é muito importante que dentro da sua casa não entre a mentira. Se você analisar, todos os pecados, ele começa com uma mentirinha. Então a mulher está brigando com você. Ela é culpada de você sair com essa outra que está te dando moral. Ó a mentira. E você vai, muitas vezes. Por que você vai na igreja hoje? Aí o inimigo vem, mais uma vez no seu ouvido. Parece que a gente assiste todos os dias a história de Eva se repetindo. Aí o inimigo fala, você está cansado, menino, fica em casa. Você está com uma dor de cabeça tremenda, fala no seu ouvido. E é uma dor de cabeça que um remédio resolve. E o inimigo mente para você. E muitas vezes a gente acredita. Quando a palavra de Deus nos diz. Aqui o autor, Lucas, que escreveu Atos, ele coloca essa história de Ananias e Safira. Começou assim a história. O pessoal lá, os irmãos daquele tempo de Atos, da igreja de Atos, vendiam suas propriedades para levar o dinheiro ali, para eles dividirem entre eles, viverem em comunidade. Barnabé tinha acabado de fazer isso. De repente, quem entra em cena? Ananias e Safira. Quiseram fazer, concordaram. Vamos fazer? Vamos. Vamos vender uma propriedade? Vamos? Tudo bem até aí. Não é errado vender propriedade, eu já vendi. É errado você dar a oferta para a igreja, uma parte para a igreja? Claro que não. Já fiz também. Aliás, a Bíblia nos orienta a fazer isso com verdade. Mas, quando chega na hora de explicar a história de Ananias e Safira, Lucas, que é o autor desse livro, já começa, entretanto, porém, já tem uma negativa aqui, já tem uma observação aqui. Um casal, olha só como começa a história. Abra sua Bíblia em Atos 5:1. Atos 5:1. Quero te dizer que 25 anos de casado, sou muito feliz por ter casado com o meu marido. Por que eu te falo da mentira? Eu tive que aprender a parar de mentir. Quando eu me converti, há 26 anos, estava tendo a EBD aqui, nessa mesma igreja, e um pastor grandão, chamava Cássio.
Ele começou a dizer assim: quem quer ser usado por Deus? Eu quero ser, eu, Senhor, eu. Eu achava tão bonito as pessoas falarem aqui na frente: ai Deus, faz isso comigo, ó, faz isso, eu também quero. E aí eu estava sentada lá no fundo, tinha uma porta ali. E eu falei, ele falou: vem aqui à frente, você que quer ser usado pelo Senhor, aquele monte de jovem. E eu estava no meio do caminho. Quando eu estava aí no meio, uma voz veio no meu ouvido e disse: para de mentir. Gente, eu levei um susto. Ninguém sabia o que eu mentia. Eu sabia que eu mentia. Mas as pessoas ainda eram novas aqui e não sabiam o quanto eu mentia. E eu mentia. Bastante. Margarete, você estudou? Estudei. Não tinha estudado nada. Você lembra de tal filme assim? Lembro nada. Mas para não ficar para trás. Você trabalhou há quanto tempo em tal lugar? Às vezes era pouco, eu falava que tinha trabalhado bastante. Eu não tinha problema de mentir, eu contava uma história. E aí eu comecei a pensar hoje, tomando banho. Olha só. Quando será o momento que eu comecei a mentir? Porque o que será que leva a gente a começar a ter uma vida imaginária? Porque não é uma realidade muitas vezes. Na maioria das vezes não é. Eu me lembro que eu estudava num colégio. E lá tinha muita gente que tinha dinheiro. E a minha amiga Carlinha me chamou para ir na casa dela fazer um trabalho. Quando eu cheguei naquela casa, aquele sobrado maravilhoso, eu falei: meu Deus. Não, nem lembro se eu falei meu Deus, porque eu não era nem crente. Mas eu pensei: puxa vida, que casa bonita que é essa. Um dia eu vou ter uma casa assim. Eu não tenho ainda, mas calma, minha história não acabou. E aí ela falou assim, falei: nossa, que casa bonita, hein? Aí ela falou assim: gente, eu tinha 12, 13 anos. E ela falou assim para mim: e a tua casa é grande assim também? Eu: não era não, gente. A gente morava em 3 cômodos. Meu pai, minha mãe e 5 irmãos. Era um quarto para todo mundo. Mas eu falei: minha casa é bonita sim. Só que eu nunca chamei ninguém para fazer um trabalho na minha casa. E eu sempre no meio daquele povo que tinha dinheiro. E eles contavam aquelas coisas, eu falava: nossa, eu não tenho isso. Aí eles perguntavam para mim: você tem? Tenho. Era o que eu queria, mas eu não tinha. E era mentira. Por mais que eu fosse nova, e aquilo eu vim trazendo para os meus dias, quando eu chego na igreja. Lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana? Que ela aceitou beber da água. Ele vai direto no problema dela. Foi o que o Senhor fez comigo. Para de mentir. Eu aceitei beber da água. Mas não dá para andar com Jesus e continuar sendo o mesmo. Porque Ele é tão santo que te confronta assim, a santidade dEle. E você quer se parecer com Ele. Mas quando você faz o que o diabo pede para você fazer, você se parece com o diabo. Você começa a se parecer com Ele. E isso é muito sério. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E se você está indo em uma igreja, que as pessoas estão aceitando você andar errado, eu quero te dizer, eu tenho certeza que o Senhor não está ali. Não está. Vou te contar outra coisa. O Espírito Santo, ele chega fazendo um barulho, não é? As pessoas estão orando, já tem um choro, já tem um clamor, é o Espírito Santo chegando, invadindo. Mas quando a gente faz algo que o Espírito Santo se desagrada, ele vai embora em silêncio. O inimigo é o oposto. O inimigo chega no silêncio, na surdina. Manda ele embora para você ver, ele estribucha, ele não quer ir embora. O oposto do Espírito Santo. Por isso é muito sério. Leve a sua vida com Deus de uma maneira séria. Não deixe que uma mentirinha de brincadeira entre na sua casa. Isso gera morte dentro da família. Morte, tem muito casamento morto. Acabou. Porque Satanás entrou com mentira e muitas vezes não tem nem adultério. Aqui nesse casamento não teve adultério. Aqui nesse casamento não teve ofensa. Pelo menos a Bíblia não fala. Mas teve mentira. Acabou o casamento. E quantos casamentos estão acabando dentro das igrejas? E as pessoas falam: mas sabe o que é? É assim mesmo. É assim mesmo, não é, gente? O casamento acaba assim, todo dia. Ou eu colaboro para ficar casado, ou eu colaboro para ficar descasado, divorciado. Eu escolho a minha vida, eu escolho. Você acha que muitas vezes eu não quis bater no Márcio? Eu quis.
Mas aí chega o Espírito Santo, Margarete, calma, presta atenção, isso não é nada. Aí você vai melhorando. Quantas vezes o Márcio também não ficou bravo comigo? Calma, resolve. Vamos ler então o que a Bíblia diz aqui em Atos 5:1. Vamos ler, a gente vai lendo. Entretanto, certo homem chamado Ananias, Ananias significa Deus é gracioso, olha só, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Olha que interessante, o autor do livro de Atos, Lucas, ele nem se importou em falar o valor, porque aqui no caso, o valor que foi retido não era importante para a situação. O importante foi a intenção do coração dessas pessoas. Ai, deixa eu te contar algo que eu gosto muito de falar de Pedro. Sabe quem era o líder desta igreja de Atos? Pedro. Pedro era mentiroso, mentiroso. Jesus disse para ele assim, ó: ainda esta noite, você me negará 3 vezes, Pedro. Que isso, Senhor? Nem que for preciso que eu morra, mas eu jamais farei isso. Eu nunca te abandonarei. De repente, a gente sabe que chegou o tempo da crucificação. Os guardas chegaram, as pessoas pegaram ele para prendê-lo. De repente, uma criada olhou para Pedro e disse assim: você é um deles, a sua fala te denuncia. Eu não conheço este homem, eu não conheço este homem. Segunda mulher, ele era um deles. O que ele disse? Eu não conheço este homem, eu não sei quem ele é. A terceira vez, eu não conheço este homem. A Bíblia diz que na terceira vez, ele começou a se amaldiçoar, como se dizendo assim: é melhor que eu morra, mas eu não conheço este homem. É melhor que eu fique cego, mas eu não conheço este homem. Mentiu o tempo todo. Só que aqui, o próprio Pedro, ele venceu esse problema. Assim como eu venci, para a honra e glória do Senhor. Tanto é que o próprio Pedro traz o juízo sobre este casamento. E ele mesmo vai conversar com eles. Aquilo que era para envergonhar Pedro, começou a ter autoridade sobre aquilo. Aquilo que quer te envergonhar muitas vezes, o Senhor vai te dar autoridade para que você ajude outros. E foi o que Pedro fez. E olha só, versículo 2. Vocês venderam uma propriedade, mas reteve uma parte. Interessante, né? Fazer assim com Deus. Como se Deus fizesse assim com a gente. Ó, vou te abençoar pela metade, peraí. Vou te dar metade da cura. A outra metade você vai perder a perna e anda pro resto da vida com uma perna só. Vou dar metade. É assim que Deus faz? Deus deu Jesus pela metade? Então não haja com Deus da maneira que Ele não agiria com você. Até porque Ele nem precisa do nosso dinheiro. Olha que interessante. O Senhor está tão preocupado com o nosso dinheiro que as ruas da Nova Jerusalém vão ser de ouro. Nós vamos pisar lá. Nós vamos pisar na rua, vamos pisar no ouro. O negócio é a obediência. A obediência. Então Pedro, Ananias, olha só o que Pedro diz. Por que você mentiu? Porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Gente, se não queria dar, não desce. Mas não chega lá para fazer pose. Eu sempre digo para Deus: Deus, não me deixa ser uma fraude. Que eu pregue o que eu estou vivendo e que eu viva o que eu estou pregando, no nome de Jesus. Que a minha casa seja um crente de paz para Deus. Uma vez, uma certa pessoa dava uma quantidade de dízimo, e conversando com o Márcio, eu não vim aqui para falar de dízimo, mas eu estou lembrando porque foi uma mentira. Pastor, eu estou dando X de dízimo porque eu estou ganhando tanto. Tudo bem, gente, você acha que a gente vai dar um de detetive? Vai lá pesquisar quanto você ganha? Que isso, gente? Não é o papel da igreja. O papel da igreja é te ensinar a não mentir. O papel da igreja é não te ensinar a ser um ofertante dizimista, que nós fazemos isso no púlpito. Agora, vasculhar a vida das pessoas não compete à igreja. Até porque, como o próprio Pedro disse aqui, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus.
E este irmão, olha só, essa pessoa, ela dizia que ganhava X e dava um X de dízimo. Até que um dia, eu acho que ele esqueceu que ele falava aquilo para nós. Ei, pastor, vendi um terreno. Você sabe que o dinheiro que eu ganho... E foi falando, eu olhei para o Márcio assim e falei, gente, que vergonha. Para que mentir? Uma vez, uma certa pessoa começou a querer pregar nos lugares. E eu disse para ela, fulana, vem aqui. Você está fazendo tal coisa errada na sua vida. E você está pregando. Quando chegar nessa parte, o que você vai fazer? Eu pensei que ela fosse falar para mim assim, ó, eu vou melhorar em nome de Jesus. Eu tenho orado por essa fraqueza. Ela falou, eu pulo essa parte. Eu falei, quê? Gente, Deus não precisa de faz de conta. Não precisa não. Até porque quem mais vai se dar mal com isso não é Deus. Deus vai continuar sendo Deus. Mas a nossa vida aqui na terra não vai ser boa como Deus planejou para nós. A Bíblia diz em Salmo 139 que ainda quando éramos mistura informe, o Senhor já estava escrevendo todos os nossos dias, sem que nenhum deles ainda sequer existissem. Então não leve mentira para sua casa. Não leve mentira para o seu namoro. Não deixe Satanás te enganar com mentira. Ah, você já namora há tanto tempo? Por que você já não passa por um relacionamento mais íntimo? Ó, o inimigo, ó. Ó a serpente de novo, ó. Não tem nada a ver. Vocês vão casar. É isso que Deus fala? É isso que Deus fala para você? De jeito nenhum. Não acredite nessa mentira. Sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Amém? Vamos continuar. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Lembrando que ele está no Novo Testamento. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora, o sepultaram. Esse morto, gente, pode até não ser fisicamente, mas pode ser espiritualmente. Nós recebemos uma vez, há muito tempo atrás, um rapaz, que ele falou para nós que ele não queria mais ir na igreja do pai dele. Que o pai dele falava uma coisa e fazia outra. O pai dele era uma pessoa dentro da igreja e dentro da casa dele era outra. E eu virei para esse rapaz e falei, quando que o seu pai perdeu a autoridade naquela casa? Ele falou assim, quando ele começou a mentir. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. A mentira é um negócio sutil. Sutil. Mas nos afasta do Senhor. A Bíblia diz que o pecado, ele nos dá a separação entre o homem e Deus. E começa sempre com uma mentirinha. Não tem nada a ver. Você pede perdão para Deus, não tentarás o zelo do Senhor. Por isso você que está namorando, é algo muito sério. Namore sim, namore mesmo. Eu namorei, uma vez uma pessoa falou para mim assim, Marga, por que você não fala para os casais não namorar e fazer a corte e só beijar e só fazer não sei o que quando casar? Eu falei, eu não vou falar isso. Eu namorei, eu beijei, qual é o problema? Falei, Jesus me ensinou assim, ó, tudo que Jesus mandou eu fazer, ele fez primeiro. E o que ele falou para eu não fazer, ele também não fez primeiro. Falei, se você quiser namorar assim, glória a Deus. Faça o correto. A mulher, 3 horas depois, no versículo 7, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Gente, podia ter se arrependido, né, no meio do caminho. Olha só se essa família não tinha um problema. Vamos imaginar a cena? Vamos imaginar a cena que a gente grava. Ó, o negócio é o seguinte, dentro da casa deles. Negócio é o seguinte. Vamos falar que a gente vendeu por tanto, porque ela chegou e contou a mesma história. Combinaram. Vamos falar que a gente vendeu por tanto, vamos enganar eles. Assim a gente começa a fazer parte da comunidade ali, como todo mundo está fazendo. De aparência, gente, eles queriam fazer. Combinaram dentro da casa. Então a gente percebe que dentro dessa casa já tinha um problema ali. E outra, eu não vejo nenhum momento esses dois orando, pedindo orientação para Deus. Todas as
as suas decisões devem ser buscadas em Deus. Até muitas vezes pautada em Deus, talvez não é o momento para que você faça. Eu me lembro uma vez que eu estava orando no meu quintal, falei, Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre esse quintal. E eu orei de tarde, não paga nada para orar. Profetizei. A Bíblia me autoriza a profetizar. Senhor, que aqui seja uma grande churrasqueira e aqui uma piscina. Até hoje não tem nada disso. Mas orei. Quando foi no mesmo dia, não, eu acho que na mesma semana, me liga uma pessoa para eu trabalhar. Falei, nossa, que oração que foi aquela, gente? Mal acabei de orar, já bateram na minha porta. É errado eu trabalhar? Não, a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar. Eu trabalho hoje ao lado do meu marido, com minhas filhas, pela igreja, pela IC, mas não era aquele trabalho que o Senhor tinha para mim. Fui preparar a pregação no culto de quarta-feira, lendo a Bíblia lá atrás, a história de Abraão. Olha como que Deus fala com a gente, através da palavra. Ele disse assim para mim, não volte para o Egito. Vai para o lugar que eu te mandar. Deus estava falando para Abraão, mas parece que a conversa era comigo. E aí ele falou assim, você vai ver o que eu vou fazer esse ano. Aí liguei para o Márcio. Márcio do céu, Deus acabou de falar comigo. Eu não vou trabalhar. O salário era bom, irmãos. Dava para eu fazer tudo que eu tinha falado aqui em 2 palitos. Falei, não vou trabalhar. Deus acabou de falar comigo. Ele falou, faço o que Deus mandou. Menino, naquele ano eu fui para os Estados Unidos sem $1. E Deus não tinha falado? Depois você lê a história de Abraão aqui. Você vai ver que ele falou isso para Abraão, o próprio Deus. Então, muitas vezes, o casal, ele quer tomar algumas decisões que são pautadas na palavra de Deus. Está errado? Não. Mas é para agora. É para este tempo. Precisamos da resposta do Senhor. Continuando, a mulher. Então, Pedro, lembra que eu falei de Pedro, que venceu a mentira? Então, tem como vencer este pecado. Pedro, por que vocês entraram em acordo? Olha aí o que eu falei para vocês lá no início. Que tem que concordar. Mas tem que concordar concordando com a palavra de Deus. Por que vocês entraram em um acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés que sepultaram seu marido. E eles levarão você também, gente. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Isso é verdade, gente. Isso é real. Que no tempo da graça, Novo Testamento. Por que que muitas vezes eu permito? Não permita. Não permita. E se alguém que você ama estiver fazendo algo de errado, fale para ele, olha, eu amo você. Por isso que eu estou falando, mude de vida. Deus vai te abençoar. Então, feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. E que você tenha um casamento abençoado. Que você se case mesmo com a pessoa que o Senhor colocou no seu caminho, no nome de Jesus. Concorde com Ele nas decisões, concordando com essa terceira dobra, que é a palavra de Deus. Amém? Senhor, nós colocamos em suas mãos neste momento as nossas vidas. Colocamos em suas mãos, Senhor, tudo que o Senhor tem feito e tem falado por nós. Nos ajude, ó Deus, a sermos melhores a cada dia. Nos ajude, eu sei, porque com o Senhor eu consigo melhorar. Com o Senhor eu consigo ser santo. Porque eu quero ver o Senhor na minha casa. Eu não quero me assemelhar ao inimigo, mas eu quero me assemelhar ao Senhor. No nome de Jesus. Purifica o meu namoro. Purifica, Senhor, os casamentos. Purifica, Senhor, em nome de Jesus. Que haja santidade, Senhor. Que eles não esperem acabar a alegria do casamento para buscar ao Senhor. Para temer ao Senhor. Porque muitas vezes acreditamos na mentira do inimigo e nós assistimos os casamentos serem destruídos. Senhor, em nome de Jesus,
Eu sei que o Senhor pode mudar todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode, Senhor. Cuida desses casamentos. Abra os olhos, ó Deus, deles. No nome de Jesus. Que tenhamos namoro santo nesta casa, em nome de Jesus. Que tenhamos casamentos, ó Deus, santos no nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nesta noite. Porque o Senhor não se esquece de nós, apesar de nós. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E nós queremos agradecer ao Senhor pelos dizimistas, né, que fizeram a entrega por meio da conta bancária, por meio de boleto, aqueles que vieram até a igreja e fizeram o seu depósito no gasofilazo, que Deus possa abençoar e continuar derramando infinitas bênçãos sobre essas pessoas. Você aí de casa também, né, tenho certeza como foi nos orientado essa noite, para que possamos ser verdadeiros. E nós precisamos aprender a dizimar sim e a ofertar sim, porque o Senhor tem nos abençoado, né? Lembrando que quarta-feira nós continuaremos com os nossos cultos online. Então você aí nos acompanhe de casa às 8 horas. É um culto rápido de 30, no máximo 35 minutos. Então você pode nos acompanhar de casa no culto de oração. E domingo, às 10 horas, nós nos encontramos aqui também no culto presencial. Procure, agende, tem as agendas fixas, tem o telefone que é de reserva. Então faça a sua reserva para estar no culto logo pela manhã e também no culto às 19h30, que também será passado de forma online. Então você que está em casa pode nos acompanhar. Vamos fazer a oração e assim nós vamos encerrar esse momento, pedindo ao Senhor para que nos abençoe, para que Ele esteja conosco, né, nessa semana, abençoando a nossa cidade. Não sei se você observou, mas essa semana foi decisiva para o nosso estado. Nós estamos passando por algumas faixas e graças a Deus a nossa cidade de São José do Rio Preto não retrocedeu, né? Nós permanecemos na mesma faixa, mas nós não queremos regredir. Então continue em oração pela nossa cidade, para que a gente possa realmente ir relaxando pouco a pouco o nosso isolamento social, para que o Senhor venha e intervenha na nossa cidade. Existiram algumas cidades que precisaram voltar, e é muito triste voltar atrás. Então que isso não aconteça na nossa cidade. Então, embora nós tenhamos terminado o nosso jejum e oração nessa semana, continue orando pela nossa cidade, continue orando pelo nosso estado, continue orando pela nossa nação. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pelos dizimistas e ofertantes desta casa. Que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre todos aqueles que têm te obedecido, ó Deus. Porque não nos tem faltado nada e nós te damos graças, ó Deus. Ó Pai, também abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Nos ajude, Senhor Deus. Nos proteja, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que nenhum mal chegue à nossa tenda, mas porque nós agimos de forma verdadeira e cumprimos, ó Deus, aquilo que nos é orientado, ó Deus, para que possamos sempre estar preocupados com o que as pessoas passam, ó Deus. Por isso nos ajude a permanecermos firmes naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Abençoe a nossa cidade, Senhor Deus. Abençoe os empresários, abençoe os empregados, ó Pai, que não haja desemprego na nossa casa. Ó Pai, no nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Assim como nós começamos esse culto declarando que nós não confiamos em carros ou em cavalos, ó Deus. Nós não confiamos em coisas, mas nós confiamos no Senhor, que é o Senhor da nossa casa. E nós temos certeza que nós não teremos falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor, ó Deus. Por isso, no nome de Jesus, leva-nos em segurança para os nossos lares e abençoe a nossa cidade. Abençoe as decisões dos governantes, ó Deus. Abençoe o nosso presidente. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoá-lo em suas decisões. No nome de Jesus. Amém. Você em casa, fica até o final. Teremos uma vinheta e acompanhe conosco todos os vídeos durante
as ministrações na quarta-feira, no domingo, não perca. Esteja conosco, compartilhe, divulgue o nosso trabalho. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.